Boa tarde! Estou aqui para falar sobre livros, literaturas e curiosidades. Meu nome é Vanessa e esse é o meu universo. Hoje eu vou trazer uma escritora que é muito conhecida, muito reverenciada, muito pesquisada, muito estudada e muito querida no meio literário, que é ninguém menos do que Jane Austen. Jane Austen, ela nasceu na Inglaterra, na cidade de Steventon, em Hampshire, em 1775, durante a Era Georgiana. Ela era filha de um pároco, ela tinha mais 6 irmãos, sendo ela e a irmã as únicas mulheres. E ela cresceu num lar onde a escrita fazia parte do universo deles ali. O seu pai, ele possuía uma biblioteca naquela época com mais de 500 livros. Então, depois do jantar, eles jantavam muito cedo naquela época, levando em conta que era uma cidadezinha rural da Inglaterra. Ele reunia todos os filhos na sala e eles liam um para os outros, eles liam juntos, eles discutiam as obras literárias, eles conversavam sobre livros. Então, Jane Austen, ela cresceu nesse meio literário. Jane Austen, ela só teve 2 anos de educação formal, depois essa educação passou a ser na sua casa, e ela tinha alguém ali, né, incentivando, estudando junto, mas muito do seu desenvolvimento coube a si mesma. Jane Austen começou a escrever com 12 anos para entreter a sua família nesses horários aí após o jantar. Então ela conversava e também escrevia, e o seu pai, os seus irmãos a incentivavam muito nessa escrita. A escrita da Jane Austen é uma escrita carregada de ironia, de crítica social. Ela forma personagens ali muito, vamos dizer assim, muito pensantes, muito marcantes, como nós temos a Elizabeth, como nós temos o Mr. Darcy, em Orgulho e Preconceito, que é a sua principal obra. Foi o primeiro livro escrito por ela e publicado por ela. Naquela época, ela não publicava de forma onde seu nome aparecesse, era de forma anônima. Quem negociava as suas publicações eram seus irmãos ou seu pai, pois naquela época, para as mulheres, era muito feio escrever, né? Não era uma profissão feminina, era uma profissão masculina. As profissões femininas eram aquelas profissões ligadas à maternidade, como ser professora, preceptora, governanta, e Jane Austen optou por não seguir nenhuma dessas profissões. Jane Austen, ela pegou um período ali da literatura que é entre o romantismo e o realismo. Então ela pôde expressar muito de si por estar desenvolvendo uma nova forma de escrita. Jane Austen, ela é brilhante nas suas colocações, nas suas falas, nas suas observações, nas suas críticas. Jane Austen, ela nunca se casou, ela morreu aos 41 anos de idade. Ela teve alguns pedidos de casamento que ela negou e sua família respeitou a sua decisão, porque a escrita é algo que estava muito enraizado em sua vida, então ela acabou dando preferência para sempre escrever. Jane Austen, ela tinha o costume de escrever cartas. Até recentemente, uma editora aqui no Brasil traduziu essas cartas e lançou uma edição chamada Cartas de Jane Austen, que existem várias cartas ali. É um livro, se não me engano, de 700 páginas. Eu ainda não o tenho, pretendo comprar agora na Bienal do Livro, é um dos livros que estão na minha lista. E é um livro muito interessante para quem estuda e gosta dessa escritora tão admirável. Jane Austen, ela escreveu muito, ela produziu muito durante a sua vida, ela revisou muito os seus livros, né? Ela escrevia e revisava, e ela tinha
essa crítica social muito marcante, muito presente nos seus livros. Até algumas pessoas ligam muito Jane Austen ao feminismo, porém, pelo que alguns pesquisadores, alguns estudiosos disseram, ela não estava ligada ao movimento, porque, como ela sendo filha de um pároco, ela obedecia muito a algumas normas, alguns parâmetros, né, da sua casa. Após a morte do seu pai, ela e a irmã ficaram viajando para algumas cidades dentro da Inglaterra, porque como elas não se casaram, os seus irmãos, homens, eram responsáveis pelas duas. Então, acabaram ficando, no início, responsável pelas duas e pela mãe delas. Após o falecimento da mãe, os irmãos se tornaram responsáveis pelas duas irmãs, porque naquela época as mulheres elas não tinham o direito de morar sozinhas. Ela vendia, né, as suas obras, né, seus irmãos negociavam para ela, e ela escreveu muito. Eu tenho aqui algumas obras dela, né, alguns livros até repetidos, porque eu gosto de algumas traduções diferentes, né? Então, eu tenho Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, eu tenho de novo Orgulho e Preconceito, Persuasão, tenho Razão e Sensibilidade novamente, tenho Lady Susan e Outras Histórias, que foi um presente que eu ganhei do Clube do Livro do qual eu participo. Tenho outro box aqui com mais alguns livros da Jane Austen, entre eles Emma, que é muito interessante. Emma é diferente de todos os outros livros da Jane Austen. Emma é um dos poucos livros onde a heroína não está à procura de um romance, né? Emma, ela é uma menina casamenteira, ela é uma casadora ali. Então ela gosta de arrumar pares, ela gosta de acreditar que ela é uma espécie de cupido ali na sociedade. Jane Austen, ela escreveu muito, e ela escreveu de uma forma muito interessante, porque ela abriu portas para as mulheres que vieram depois na escrita. Ela mostrou o quanto era possível uma mulher entrar nesse universo da escrita e poder fazer algo com o teu imaginário, com a tua arte. Jane Austen, ela foi surpreendente porque ela pegou as observações que ela tinha daquela sociedade da qual ela participava, sendo filha de um pároco, indo à missa todo domingo de manhã, como era costume ali na época, e ela observava, né, as pessoas, ela observava as famílias, ela observava a sociedade como um todo, e ela trazia todas essas suas observações para suas obras. Então ela escrevia basicamente daquilo que ela vivia. Uma das suas principais obras, né, que é Orgulho e Preconceito, ela faz uma crítica não velada, né, mais uma vez, à sociedade. Ela temos ali o Mr. Darcy com a Elizabeth. Eles são de classes sociais completamente distintas, e essa personagem feminina do livro, ela é alguém que ela não quer casar, ela é alguém que não está em busca daquilo que a sociedade espera dela, ela é alguém que pensa, ela é alguém que lê, ela é alguém que debate as suas ideias. Ela acaba muitas vezes escandalizando a sua mãe e as suas irmãs, porque ela é totalmente desprendida dos luxos, né, que as mulheres gostam, de se interessar pelos vestidos, maquiagens, moda, tudo aquilo que envolve muito do universo feminino na época. E ela está sempre ali com o livro, ela está sempre ali interessada com as histórias, com as escritas e com aquilo que ela tem oportunidade. Ela está sempre observando, ela está sempre criticando aquilo que ela está vendo ali na sociedade, aquelas mulheres sempre envolvidas em agradar os maridos, em agradar os homens, em arrumar o melhor partido, em arrumar o melhor casamento.
e ela quer ser alguém livre, ela quer ser alguém que possa exercer algumas atividades que ali eram proibidas para as mulheres. E Mr. Darcy, por outro lado, ele é alguém riquíssimo, ele é alguém que vem passar as férias ali na casa de um amigo, e ele acaba ficando de frente com essa família, e ele acaba se interessando por essa personagem, e eles têm uma classe social muito diferente, que era algo ali que não era tão comum que acontecesse, um casamento de alguém muito rico com alguém ali com a família toda falida, e eles acabam trocando muitas farpas durante o livro, eles acabam um pegando muito no pé do outro, um implicando muito com o outro, e na verdade eles acabam, mesmo sendo opostos, se apaixonando. É muito interessante isso que a Jane Austen traz. Acreditam que é muito parecido com aquilo que ela mesma viveu, e que ela só não casou com essa pessoa porque eles eram de classes totalmente diferentes, e algo que não era visto com bons olhos na sociedade, nem era permitido naquela época. Jane Austen, ela é alguém muito lida, realmente por isso, por essa diferença que ela tem ali na escrita, porque estávamos acostumados só com romance, com tragédias, com tragicomédias, e ela traz todo esse realismo, toda essa crítica social e toda essa visão diferente de uma sociedade que tenta manter muitas vezes a aparência, que tenta manter muitas vezes algo que ela não é. Então a Jane Austen, ela explora muito esse universo, que é algo muito interessante. Gente, então hoje foi essa querida Jane Austen que nós trouxemos aqui para conversar. Pesquisem um pouco sobre ela, leiam um pouco sobre ela, leiam, é muito gostoso para a vida da gente, poder ter um pouco de fantasia, poder sair muitas vezes da nossa realidade e poder conhecer mulheres que foram sublimes, mulheres que foram revolucionárias e mulheres que nos abriram a porta para que hoje também pudéssemos escrever, ler e pudéssemos ter uma ambição que seja a escrita, que seja a literatura e que seja tudo que podemos ler graças a essa grande mulher. Fico por aqui, um bom domingo para todos e até a próxima.